Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 99, verso 1 até o versículo 9. Diz o seguinte: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Até aqui, até o versículo 9, todo o Salmo 99, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a importância de um tema, de um determinado assunto que nós encontramos na Bíblia, que nós encontramos na palavra de Deus, ela é dada pela frequência em que esse tema, em que esse assunto, ele surge na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Dito de outra forma, a gente pode considerar os assuntos essenciais que nós temos na palavra de Deus a partir das várias repetições desse mesmo tema, desse mesmo assunto que Deus, ele levou homens inspirados a tratar ao longo de toda a sua palavra, ao longo das Escrituras Sagradas. Nós podemos dizer que Deus, ele usa a técnica que nós chamamos de a técnica da repetição, para que assim ele possa imprimir dentro do nosso coração determinadas coisas que são essenciais e que jamais nós devemos esquecer, seja enquanto povo de Deus, seja ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, a nossa caminhada aqui nesta terra. Um desses assuntos que são fundamentais, essenciais, que de maneira reiterada Deus ele nos ensina através da sua palavra, é o tema da sua santidade ou o atributo da sua santidade, da santidade de Deus, da santidade do Senhor. Nós podemos dizer, nós podemos afirmar com toda a convicção que Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é o Deus santo. A santidade é o atributo ou um dos atributos de Deus. Na verdade, a santidade de Deus, ela acresce todos os demais atributos que nós temos em relação ao Senhor. Nós estamos aqui ao longo dos últimos domingos, e já são vários domingos, estudando muitas das características, muitos dos atributos de Deus. A sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, a sua infinitude, e a gente pode considerar que para todos esses atributos, a santidade qualifica cada um deles. Então, quando a gente diz que Deus ele é bom, nós não estamos dizendo que Deus ele é meramente bom, mas ele é bom no sentido santo, no sentido perfeito. Quando chegamos e afirmamos que Deus é gracioso, a gente tem que entender que a sua graça ela é santa. Quando a gente vai considerar, vai ser tema de estudos futuros, a ira, a justiça de Deus, também a gente deve concebê-los dentro dessa característica. A ira, a justiça de Deus não é qualquer ira, mas é uma justiça santa. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, tudo aquilo que a gente considera em relação a Deus, tudo aquilo que a gente aprende no que diz respeito à sua pessoa, a gente pode acrescentar essa qualidade, ou seja, a santidade.
Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Na verdade, esse atributo da santidade, ele é destacado aqui no texto que nós iremos recitar no final da nossa escola bíblica dominical, Isaías capítulo 6, versículo 3. Conforme nós temos, Isaías aqui nesse capítulo 6, ele não só contempla Deus na sua majestade, não só contempla a Deus na sua glória, mas ele vê os serafins ao redor do Senhor fazendo justamente essa declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o destaque que a gente percebe, é o destaque que a gente vê sendo entoado por esses seres angelicais aqui em Isaías capítulo 6, em especial no versículo 3, conforme nós falamos, o texto que a gente vai recitar no final da nossa escola bíblica dominical. Na verdade, meus irmãos, chama-nos a atenção esse fato. Que fato? Aqui em Isaías 6,3, os santos, os serafins, eles estarem entoando a santidade de Deus e estarem fazendo isso por 3 vezes. Via de regra, quando um judeu ele queria enfatizar uma determinada coisa, ele repetia uma palavra. É por isso que em alguns momentos Cristo, quando ele estava a ensinar, ele dizia: em verdade vos digo. Ele repetia a expressão em verdade porque ele queria dar ênfase. E aqui a gente vê os anjos não repetindo uma vez, mas 2. Santo, Santo, Santo. Por quê? É essa verdade que Deus ele quer imprimir. É essa verdade que Deus ele quer que fique gravada nas nossas mentes e também nos nossos corações. A gente vê vários atributos de Deus. A gente vê várias qualidades do Senhor, conforme nós falamos. A sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, mas apenas a santidade, ela é referida 3 vezes consecutivamente nas Escrituras. Deus ele é bom, mas a gente não vê a palavra dizendo que Deus ele é bom, bom, bom. Deus é gracioso, mas a gente não vê as Escrituras falando que Deus é o Deus da graça, da graça, da graça. Agora, quando você considera o atributo da santidade, especificamente falando, você vê esse destaque, você vê essa ênfase, você vê essa repetição. Por quê? Jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, a gente deve esquecer que o nosso Deus, ele possui toda a santidade. Então, a partir dessas palavras iniciais, o tema da nossa aula vai ser justamente a santidade de Deus. Vai ser mais outra qualidade, vai ser mais outro atributo que a gente vai estar a estudar aqui na nossa escola bíblica dominical. O tema da nossa aula, na manhã de hoje, Santo, 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 para que a gente possa, de fato, destacar esse atributo no seu sentido mais específico e assim poder esmiuçá-lo em alguns detalhes, conforme a gente vai ver ao longo da nossa aula. Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa aula, a nossa lição em 3 pontos. Hoje pela manhã, a gente vai ver, inicialmente falando, a essência da santidade de Deus. Depois, nós iremos considerar algumas manifestações da santidade de Deus. E por fim, a gente vai ver algumas implicações que a doutrina da santidade ela traz para as nossas vidas. E no final, a gente vai trazer ainda algumas lições de ordem mais prática de tudo aquilo que a gente expor na nossa aula hoje pela manhã. Ok, meus irmãos? Então, essa seria a nossa palavra introdutória. Eu não sei, no que diz respeito a essa palavra introdutória, se há alguma pergunta, se há alguma dúvida, se há alguma observação dentro daquilo que a gente já iniciou a tratar, que os irmãos, que as irmãs desejassem fazer. Não? Tudo compreendido, tudo entendido? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar a destacar o nosso estudo na manhã de hoje, trabalhando o primeiro ponto. Que ponto é? A natureza da santidade de Deus. A essência da santidade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente considera, preste atenção nisso, quando a gente considera a ideia da santidade que é atribuída a Deus nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor, nós podemos ver certa distinção, certa diferença que se faz necessário nós podemos destacar para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada do atributo da santidade de Deus. Então, quando a gente chega e diz que Deus é santo,
E quando a gente vai comparar essa verdade com os ensinos da palavra do Senhor, a gente vai perceber que a santidade de Deus, ela pode ser vista de duas formas. A santidade de Deus, ela pode ser vista de duas maneiras. E essas duas formas, essas duas maneiras de nós vermos a santidade de Deus, meio que se complementa para nos dar uma visão mais clara do que seja Deus ele ser santo, conforme nos ensina a Bíblia. Então, Deus, ele é santo porque ele possui, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de santidade majestosa. Deus, ele é santo porque ele possui aquilo que nós chamamos de santidade moral de Deus. A gente vai esmiuçar esses dois aspectos a partir desse momento, mas eu queria que você percebesse esse detalhe. Eu queria que você atentasse para essa realidade. Então, quando você chega e diz que Deus é santo, na visão que você deve ter acerca da santidade de Deus, esses dois aspectos, eles devem estar presentes. Deus, ele é santo no sentido majestoso em si. Deus é santo no sentido moral em si. E o que é que esses dois aspectos eles significam no seu sentido mais estrito? Vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, em primeiro lugar, a santidade majestosa de Deus. A santidade majestosa de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele é santo porque Deus, ele é distinto, Deus, ele é separado, Deus, ele é exaltado sobre as suas criaturas, seja elas quais forem. Por quê? Por causa da sua infinita majestade. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que ninguém, absolutamente ninguém pode ser santo assim como Deus, ele é santo. Porque na condição de Deus, ele é separado da sua criação. Na condição de Deus, ele está acima, ele é exaltado sobre toda a sua criação. Então, no sentido essencial, Deus, ele é santo. Se você, isso aqui é apenas uma ideia hipotética, se você conseguisse tirar o atributo da santidade de... agora enganchou. O atributo da santidade... Deixa eu tomar uma aguinha. Desculpe, se você conseguisse tirar o atributo da santidade de Deus, ele deixaria de ser Deus. Então, o que faz ele ser Deus também é o fato dele ser santo, de maneira ímpar, de maneira singular, de maneira absoluta, de maneira essencial. Isso é o que nós chamamos de santidade majestosa de Deus. Esse é o exemplo que nós encontramos no texto lá de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Então, Deus está ali, sentado no seu trono, ele está rodeado de serafins, e os serafins, eles continuamente proclamam essa verdade: santo, santo, santo. E olha, conforme o texto de Isaías nos diz, aqueles serafins, eles possuíam 6 asas, 6 asas, 6 asas, duas cobrindo os rostos dele, 2 cobrindo os pés, 2 voando. Então eles não chegavam nem a contemplar a santidade de Deus na sua essência, mas apenas declarar essa santidade. Então, isso é o que nós chamamos de santidade majestosa de Deus. Deus, ele é santo, eternamente santo. Deus, ele é santo, imutavelmente santo. Ele não muda jamais, ele é santo no seu sentido absoluto, ele não diminui, ele não avança, não. Ele já é perfeito em santidade. Então, nesse sentido, somente Deus, ele é santo. Vejam aí, 2 textos que apontam para esse fato, apontam para essa realidade. Abram aí, por favor. Livro de Êxodo, Êxodo capítulo 15. Olha só, meus irmãos, o que nos é dito aqui nessa passagem, que é a passagem onde há o triunfo do povo de Israel, dado por Deus, sobre os egípcios. E aí, no cântico que é entoado, na verdade que é exaltada, a gente observa essa verdade aqui sendo afirmada em relação a Deus, sendo cantada em relação a Deus. Êxodo 15, versículo 11. 5. Êxodo 15, versículo 11. Olha só, essas perguntas aqui são perguntas de retórica,
onde você já sabe a resposta. E a resposta é ninguém, porque Deus ele é único nesse sentido. Olha só, versículo 11. Moisés dizendo: ó Senhor, veja, quem é como tu entre os deuses? Pergunta que ele faz. Ele prossegue: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Ele faz várias perguntas, onde só Deus se encaixa nessas respostas. E dentre essas respostas, quem é como tu, glorificado em santidade? Não existe Deus santo como o nosso Deus. Não existe um ser santo como o nosso Deus. Deus ele tem a seu serviço anjos que guardaram a sua formação original, sim, mas a santidade angelical, ela é derivada, ela é resultado da santidade de Deus. Os anjos nunca se igualarão à santidade do Senhor, ela é exclusiva, somente Deus ele é santo, majestosamente falando. Mas ainda, abram aí por favor, Isaías 57. Isaías 57. Olha só o que Isaías ele fala e que ele declara em relação a Deus. Isaías 57, versículo 15. Olha só o que é dito aqui. Não, 57, versículo de número 15. Versículo número 15. Olha só, Isaías 57, 15. Versículo 15, diz o seguinte, ó: porque assim diz o alto, veja, o sublime, que habita a eternidade, veja, o qual tem o nome de santo. Está vendo aí? Inigualavelmente falando, Deus ele é santo. É interessante, porque se você fizer uma leitura, um estudo, um livro do profeta Isaías, 25 vezes, pode contar. Dona Inácia, se quiser aceitar esse desafio, viu? Pode contar. 25 vezes a expressão nome santo é atribuída a Deus só no livro do profeta Isaías. 25 vezes. Porque Isaías ele quer reiterar a santidade de Deus, o que não é diferente. Porque conforme a gente vê lá em Isaías 6, ele presencia Deus na sua santidade excelsa. Então aquilo impactou o seu coração e de certa forma se expressou em seus escritos, e é por isso que reiteradas vezes, 25 vezes, ele fala de Deus, do seu nome que é santo. Então veja, meus irmãos, pensar em santidade de Deus, em primeiro lugar, é você pensar na majestosa santidade de Deus. Deus ele é santo em toda majestade. Ele é santo no seu sentido essencial, ele é santo no seu sentido original, ele é santo no seu sentido infinito, ele é santo no seu sentido imutável, e assim ninguém pode ser santo como Deus. Ele está acima de toda e qualquer criatura. Ele é inigualável em santidade. Mas não só isso. Em segundo lugar, Deus ele é santo no sentido moral. É aquilo que nós chamamos de santidade moral de Deus. Por quê? Pelo fato de ser essencialmente santo, como nós acabamos de falar, como nós acabamos de ver, Deus ele está absolutamente isento de qualquer pecado, de qualquer transgressão, de qualquer iniquidade. Não existe a mínima sequer na pessoa de Deus. Não existe, não há como você apontar, não há como você acusar, não há como você falar de Deus ter cometido qualquer tipo de mal moral, de qualquer tipo de pecado, não. E é justamente por causa disso, porque Deus é santo no sentido moral, que Ele exige de nós também uma santidade moral. Olha só o que é dito em relação a Deus nesse segundo aspecto da santidade, que nós já chamamos de santidade moral de Deus. Abram por favor aí. Livro de Jó, capítulo 34. Olha só
o que é declarado aqui em relação a Deus por Eliú. Veja só, Jó 34, versículo número 10. Versículo número 10. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Olha só, meus irmãos, o Deus diante de quem nós nos colocamos. Olha só. Jó 34, 10. É dito o seguinte, olha só. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Veja, longe de Deus, o que? O praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso o cometer injustiça. Longe, isso é impossível. Deus cometer qualquer tipo de perversidade, isso é impossível. Deus cometer qualquer tipo de injustiça. E aqui me vem à mente, muitas vezes, não só o nosso pensamento, mas muitas vezes as nossas palavras insolentes contra Deus. Porque muitas vezes a gente questiona, meus irmãos, se Deus é justo. Muitas vezes a gente acusa Deus de injustiça. Muitas vezes a gente tem essa insolência contra o Senhor, e a gente observa que Eliú vai na contramão, mostrando justamente o contrário. Longe de Deus dele ser perverso, longe de Deus dele ser injusto. Então essa acusação não cabe a Deus. Deus, ele é perfeito, a sua santidade, ela é moral, perfeito. Você não pode apontar qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de iniquidade, qualquer tipo de transgressão quanto a Deus, jamais. Sobre essa santidade moral de Deus, Louis Berkhoff, ele falou o seguinte: santidade moral de Deus é aquela perfeição divina em virtude da qual Deus eternamente quer e mantém a sua excelência moral, aborrecendo o pecado e exigindo pureza de suas criaturas morais. Repetindo, santidade moral de Deus é aquela perfeição divina em virtude da qual Deus eternamente quer e mantém a sua excelência moral. Ele não peca e não peca jamais, aborrecendo o pecado, e não só isso, exigindo pureza de suas criaturas. Então Deus, ele tem essa prerrogativa. Deus, ele tem essa condição de chegar para nós, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante, ser de santo porque eu sou santo, porque ele é. Ele é no sentido majestoso, porque ele é. Ele é no sentido moral. Então, quando a gente começa a observar, meus irmãos, minhas irmãs, esses ângulos referentes à santidade de Deus, não dá para nós deixarmos de contemplar a santidade de Deus. Não dá, porque ele é santo em essência, ele é santo no sentido de não ter nenhum pecado e exigir uma vida santa nossa. Então não dá para a gente vivenciar a nossa vida cristã sem que a gente atente para a santidade divina e os seus reflexos para as nossas vidas. Então ninguém pode acusar Deus de qualquer pecado. Ele tem a prerrogativa necessária de exigir de nós uma vida de santidade. Ele é essencialmente santo. Então essa é, em primeiro lugar, a natureza de Deus, a natureza da sua santidade. Seja a santidade majestosa, seja a santidade moral de Deus. São sobre esses ângulos que a gente deve entender Deus sendo santo no sentido absoluto, Deus sendo santo no sentido perfeito, Deus sendo santo no sentido de exigir de nós, dele ter toda a autoridade de exigir de nós a santidade de vida que ele experimente e que ele tem em seu próprio ser, em sua própria pessoa. Vamos trabalhar o segundo ponto: manifestações da santidade de Deus. Manifestações da santidade de Deus. A santidade moral de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ela é tão manifesta, ela é tão revelada, que você a observa em vários aspectos da nossa vida, em vários aspectos da nossa existência. Em primeiro lugar, Deus, ele é santo nas suas obras. Deus, ele é santo nas suas obras. Tudo o que Deus faz não só é bom,
Mas tudo o que Deus faz é santo e perfeito. Tudo o que Deus faz não somente é bom, mas também é santo e perfeito. Todas as suas obras, seja os homens, seja os anjos, tudo o que Deus fez, carrega consigo a sua santidade, a sua perfeição. Olha só, em relação aos homens, como foi que Deus fez os homens? E aqui eu falo homens, raça humana. Abram aí, por favor, Eclesiastes capítulo 29. Eclesiastes capítulo 29. Eclesiastes capítulo 29, capítulo 7, desculpa, não tem Eclesiastes 29, pelo amor de Deus. Aí eu estava acrescentando muito ao cânon. Eu vou pegar o princípio lá do Apocalipse, era muito frágil sobre mim, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Olha só, tudo que Deus faz é santo, inclusive o ser humano. Infelizmente a realidade não é essa, por causa dos nossos pecados. Mas aí não foi defeito de fabricação. Deus, ele não comete defeito de fabricação. Deus, ele não precisa fazer recall, que tudo que ele faz é perfeito e santo, entendeu? Olha só, inclusive o homem. Veja, eis que tão somente achei que Deus fez o homem o quê? Reto. Complementa aqui Salomão, mas ele, o homem, se meteu em muitas. Aqui não é culpa de Deus, aqui é responsabilidade humana. Deus fez Adão santo. Deus, ele fez Adão santo. Por quê? Adão, ele não tinha nenhum tipo de propensão para o pecado. Não existia isso. Não existia a mácula no pecado que o conduziria a pecar. Não, ele era perfeito. Mas aí ele seguiu no caminho da iniquidade, por responsabilidade dele e não de Deus. Quando Deus o fez, ele o fez dentro dessa característica. Adão era santo, não existia a menor contaminação, a menor semente do pecado, seja no seu pensamento, seja nos seus sentimentos, seja nas suas palavras, seja nas suas ações. Agora, ele optou pelo pecado, mas não que Deus o houvesse feito com essa propensão. Não, jamais. Tudo que Deus faz, ele é santo. Não só os homens, também os anjos. Olhem só, livro de Judas, lá no Novo Testamento, livro de Judas, capítulo, né? Judas não tem capítulo, versículo 6, Judas, versículo 6. O livro que antecede Apocalipse, inclusive está sendo estudado às quartas-feiras aqui no nosso estudo bíblico. Os irmãos depois procurem pegar esse conteúdo. Olha só, Judas, versículo 6, em relação aos anjos. Olha só o que é dito aqui. 6, Judas, versículo 6. Diz o seguinte: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os anjos, eles não guardaram o seu estado original. E qual foi o estado original? Santidade. Uma parte dos anjos decidiu rebelar-se contra Deus. E aí o pecado passou a existir no mundo celestial. Alguns perderam a sua condição inicial de santidade. E aí seguiram também a exemplo que aconteceu com Adão no pecado. Mas Deus não os havia feito assim. Não os havia feito assim. Não, jamais. Então, Deus, ele é santo. Aonde? Primeiramente nas suas obras. Tudo que Deus faz é santo, é puro, é perfeito. Mas não só isso. Em segundo lugar, Deus, ele é santo na sua lei. Em segundo lugar, Deus, ele é santo nas suas leis. A gente pode até botar aqui no plural. Abram aí, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4.
Hoje a gente escuta muito sobre ética, legislação, para aprimorar a nação, para dar ordem social. Dentro daquilo que a gente viu, isso é graça de Deus, mas isso é reflexo da lei de Deus, que é santa. Então, se você pegar qualquer lei que seja minimamente racional, você vai ver lá estampado os princípios da lei moral de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Pode pegar. Então, tudo emana daquilo que Deus havia prescrito. Olha só o que é falado aqui em relação à lei que ele deu ao povo de Israel, o povo dele do Antigo Testamento. O povo dele do Antigo Testamento. Olha só, Deuteronômio 4:8. Deuteronômio 4:8. Isso aqui é muito interessante, porque, via de regra, as pessoas têm, e às vezes nós temos, uma visão negativista da lei, como se fosse uma coisa opressora, como se fosse uma coisa má. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, quando Deus, Ele nos dá a sua lei, é para o nosso bem, é para nos livrar do pecado, é para nos levar para mais junto de si através da santidade. Então não veja, não encare jamais os mandamentos de Deus como algo cruciante para você, como algo negativo, como algo que vai lhe sacrificar, como algo ruim. Não, muito pelo contrário, é bom. Deus, quando dá a sua lei, quando dá as suas ordens, é para o nosso bem, para nos livrar do pecado, para nos aproximar dele. Então a gente tem que ver a lei de Deus como santa, assim como ele é santo. Olha só o que é dito aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Veja: e que grande nação há, referindo-se a Israel no Antigo Testamento, que tenha estatutos e juízos, veja, tão justos como esta lei que eu hoje vos proponho. Está vendo aí? Isso naquele contexto da lei moral, da lei civil, da lei cerimonial. Entendeu? Não existia nação nenhuma que tivesse legislação tão perfeita como Israel. Israel era para ser ali aquela nação referência, exemplo, povo do Senhor, povo da aliança, povo temente a Deus, que cultuava a Deus, que adorava o Deus vivo e verdadeiro. Mas aí, infelizmente, como acontece com cada um de nós enquanto seres humanos, a gente muitas vezes se desvia do propósito de Deus e faz coisas que são inimagináveis ao pensamento humano. Somente Deus. Então, Deus deu essas leis perfeitas e de fato, hoje a gente vê muito essa questão de justiça social, esse blá blá blá. Não sou contra a justiça social, não. Dentro daquilo que é ensinado e prescrito na palavra, aqueles que de fato são aqueles que de fato são desvalidos, sobretudo aqueles que estão à margem da sociedade. E aí você já via lá no Antigo Testamento a maneira preferencial como Deus ele tratava os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Pode olhar, maneira especial. Então isso aqui é que é justiça social. Então não me venha com essa mensagem revolucionária, entendeu? Querendo pagar de santo, no sentido entre aspas. Não, Deus já havia dado essas leis. É só você seguir a palavra, é só você seguir os seus mandamentos, que você vai ter uma sociedade justa. Agora, as pessoas não querem impor a justiça dentro da perspectiva humana. A nossa sociedade cada vez mais mergulha para uma situação caótica. Por quê? Distante de Deus, só é esse lugar que nós vamos nos encontrar. Ok? Fechado parênteses. Abram aí também, Romanos capítulo 7. Olha só o que é dito no versículo 12, em relação à lei de Deus. Olha só, aqui é essencialmente falando a lei moral, que subsiste até hoje, os 10 mandamentos. Olha só o que é dito aí, Romanos capítulo 7, versículo 12. Diz o seguinte, porque o pecado, versículo 12. Por conseguinte, veja, a lei ela reflete o caráter do seu legislador. Do jeito que Deus é santo, ele promulga leis que sejam santas.
A lei é santa. E o mandamento o quê? Santo e justo e bom. Tá vendo aí, meus irmãos? Então, não olhe com a visão que o mandamento de Deus é algo opressor, um fardo. Não. Você quer ver distante do pecado? Considera a lei. Você quer ver uma vida de santidade? Observa a lei. Não como condição de salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas como reflexo da salvação na nossa vida. A gente abraça a lei de Deus e a ama e procura segui-la na dependência e sobre a graça de Deus nas nossas vidas, para que assim a gente não venha cair no legalismo, fazer para receber, não, jamais. Então, as leis de Deus elas são santas. Originalmente, essas leis elas foram dadas lá no Jardim do Éden, quando Deus ordenou para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois, através das 3 leis que Deus ele deu a Israel: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral, os 10 mandamentos. A lei civil regia o povo de Deus enquanto povo de Deus no Antigo Testamento. A lei cerimonial, que regulava todos os sacrifícios. Ali, meus irmãos, que é uma coisa que muitas vezes a gente não entende. Você lê o livro de Levítico, você fica muitas vezes horrorizado, que é sangue para lá, é sangue para cá, é sangue para lá, é sangue para cá. Como é que Deus ele faz tudo isso? Faz. Porque naqueles sacrifícios, Deus ele estava mostrando a indignação que ele tem contra o pecado e a necessidade de derramamento de sangue para haver perdão de pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue é vida. Alguém tem que morrer para que o pecado ele venha a ser satisfeito. É porque infelizmente a gente tem uma visão relativista do pecado. Infelizmente, a gente tem uma visão relativista do pecado. Não, isso é besteira, isso é besteira. Mentir, isso é besteira. Roubar, isso é besteira. Ser desonesto, isso é besteira. Deus perdoa. Então a gente tem que ter um cuidado maior, sobretudo quando você considera essa questão da santidade de Deus. Então, quando ele requeria tanto sangue, mas era muito sangue. Na verdade, o culto no Antigo Testamento era todo banhado em sangue. Às vezes as pessoas, ficam querendo tirar as crianças do culto. Não, porque as crianças não entendem a palavra, aquele negócio todo. Eu fico percebendo como é que as crianças elas se comportavam lá no Antigo Testamento. O sacerdote pegava o animal e o animal gritando, a criança estava lá. Aí hoje a gente tem que tirar as crianças do nosso culto para ir para a salinha. Não, salinha tem na escola dominical. Culto é corporativo, é com a família. Sempre foi assim. Desses últimos 40 anos do Evangelho, de 25 anos para cá, é que as coisas estão mudando. Então, refletir a santidade de Deus. E tem que haver sangue, tem que haver morte. Alguém tem que morrer para poder satisfazer o pecado. Então, as leis de Deus, elas são santas e a gente vê em todos esses aspectos. Mas não só isso. Deus ele é santo nas suas obras, Deus ele é santo nas suas leis e Deus ele é santo na sua redenção. Deus ele é santo na sua redenção. Meus irmãos, minhas irmãs, o desprazer de Deus quanto ao pecado, pelo fato dele ser santo, exigiu o sacrifício do seu próprio filho. Porque Deus ele recebe o pecador, mas ele não recebe o pecador de graça. Ele recebe o pecador através do pagamento de preço. E quem pagou esse preço? Cristo. Para que assim a santidade e a justiça de Deus elas pudessem ser satisfeitas e dessa forma você, todos nós, pudéssemos ser aceitos diante de Deus como pessoas perdoadas. Como pessoas perdoadas. Então, a questão da redenção, a redenção que nós temos na pessoa de Cristo Jesus, ela se dá para que a santidade e a justiça de Deus elas viessem ser satisfeitas. Por isso Cristo, ele teve uma morte tão horrenda, uma morte tão humilhante, uma morte tão terrível, porque os nossos pecados, eles são tão maus, que exigiu esse nível de sacrifício pelo qual Cristo ele fez por cada um de nós. A gente não tem, meus irmãos, a gente não tem, minhas irmãs, uma concepção mínima dessa realidade. Às vezes a gente pensa que a salvação ela é uma coisa de só menos, que chegou para nós como se fosse uma coisa de só menos. Não, meus irmãos,
para que eu, você, todos nós estivéssemos hoje aqui, para que eu, você, todos nós pudéssemos desfrutar da bênção da presença de Deus. Cristo, que era santo, ele teve que receber sobre si o peso e o juízo dos pecadores. Não foi à toa, quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele chegou para Deus e disse: Deus meu, por que me desamparastes? O Filho eterno de Deus, por causa do meio do seu pecado. Porque a santidade de Deus, ela tem que ser satisfeita. Alguém tem que morrer para que o pecado ele possa ser perdoado. Abram aí, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eu tenho outros textos aqui, mas eu não vou ler. Não vou ler não por causa do tempo. Eu vou ler só mais um aqui depois desse, só para fechar aqui essa ideia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha só o que Paulo fala aqui. Cristo se fazendo maldição para satisfazer a santidade de Deus. Isso é muito, meus irmãos. Ele veio dos céus, ele vivia desde toda a eternidade com Deus. Ele se fez maldição por causa dos nossos pecados. É Gálatas 3, 13, certo? Olha só, diz o seguinte: Cristo, veja, nos resgatou da maldição da lei, porque a lei diz: aquele que pecar, morrerá. A lei não diz isso? A lei santa de Deus não diz isso? E está certo, quem peca tem que morrer. E por que a gente não morreu? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a diferença, uma grande diferença, uma eterna diferença. Então veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, veja, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, meus irmãos. Pense nisso, pense nisso. Quando você rejeita uma vida de maior obediência, quando você rejeita uma vida de maior dedicação, quando você rejeita uma vida de maior fidelidade, quando você trata as coisas de Deus como coisas de somenos, pense nisso. Cristo fez maldição por você. Tente corresponder. Retribuir jamais você vai poder fazer, mas tente corresponder com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua participação na casa do Senhor, com o seu envolvimento na obra de Deus, porque se você foi salvo hoje, Cristo teve que se tornar maldição. Corresponda, não seja ingrato em relação a Deus. Então, diz o seguinte: fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, veja, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente não tem a concepção do que é o Deus Santo se tornando carne e sendo tratado como maldito em uma cruz, porque a gente tem a noção do que é a santidade de Deus. A gente trata Deus com irreverência. O culto a Deus é tratado muitas vezes com irreverência. A gente muitas vezes fica batendo papo no celular e vendo no Instagram. Isso acontece na nossa igreja. Isso acontece na nossa igreja, infelizmente, para vergonha nossa. Para vergonha nossa. E aí de quem for falar. E aí de quem for falar. Então, a gente precisa melhorar muito a nossa visão de santidade de Deus. Muito, muito mesmo. Mas muito mesmo. Então veja, Deus ele é santo nas suas obras. Deus ele é santo nas suas leis. Deus ele é santo na sua redenção. Olha só como Deus ele fez todo esse processo da nossa redenção, para que assim a sua santidade não fosse maculada. Veja aí, Romanos capítulo 3. Eu vou ser bem rápido aqui, que é mais que um parênteses, só para a gente poder fechar melhor. Romanos capítulo 3. Já tocou, eu vou adiantar aqui para a gente poder acelerar. Romanos capítulo 3. Olha só o que diz, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito bem. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados por graça. Não é por merecimento, é por favor merecido de Deus. Versículo 25. Como é que essa justificação chegou até nós? Qual foi esse processo? Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, porque foi o sangue do seu filho. Não foi no sangue de animais, não. Aquilo ali tipificava a obra de Jesus Cristo.
Foi no sangue do seu próprio Filho. Veja, propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque ele foi justo, ele puniu o pecado. Em quem? No seu próprio Filho. E porque ele é justificador? Porque quando ele pune o pecado do seu próprio Filho, ele nos perdoa de todos os nossos pecados pelo merecimento do seu Filho. Então Deus, ele não fez vista grossa ao pecado, ele puniu. Só que ele não escolheu um anjo, ele não escolheu um ser humano pecador para fazer isso mesmo. Não, ele fez escolhendo o seu próprio Filho. Essa é a diferença. Ele pagou o preço para que assim nós pudéssemos ser aceitos em sua presença. Ok, meus irmãos? Então, em segundo lugar, essas três manifestações da santidade de Deus: a manifestação de Deus, a manifestação da santidade de Deus nas suas obras, a manifestação da santidade de Deus através das suas leis, a manifestação da santidade de Deus através da sua redenção. Ok? Terceiro lugar, implicações da santidade de Deus. Irmãos, irmãs, em que é que impacta na nossa vida a doutrina da santidade? Impacta em várias áreas, impacta em vários aspectos. Eu coloquei pelo menos aqui 3 aspectos, 3 impactos da doutrina da santidade de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, a santidade de Deus, ela determina o nosso conceito de evangelização. A santidade de Deus, ela determina o nosso conceito de evangelização. Irmãos, irmãs, a causa última da nossa evangelização é a santidade de Deus. Por quê? Quando a gente evangeliza, o que é que a gente fala? Que as pessoas, elas têm perdão, as pessoas, elas têm salvação na base da obra de Jesus Cristo, que sem ela, elas padecerão eternamente por causa dos seus pecados. Então, é a santidade de Deus que determina o nosso conceito de salvação. Eu peguei e acabei perdendo. Eu até disse a Islene, estava falando com as meninas, um desses panfletos que as pessoas entregam para evangelizar. Eu gosto, para ver o conteúdo, para ver como é que as pessoas são evangelizadas. Acabei que eu perdi, que eu ia ler aqui para os irmãos. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, por várias razões, né? Mas pelo conteúdo, Deus, ele é aquele ser bonachão que só serve para nos abençoar. Esse é o conceito de evangelismo hoje. É por isso que na igreja tem um bocado de ímpio, que pensa que é salvo. E aí vem os encontros, os obas-obas, o oba-oba, os encontros que muitas vezes até os congregacionários conservadores participam, que distorcem o evangelho da cruz, entendeu? Que disforce a manchagem de pecado, porque nessas coisas não se tem pecado, muito pelo contrário, se estimula o pecado através da irreverência, do oba-oba, ao invés das pessoas partirem para o evangelho mais simples e mais sério, mais comprometido, porque essas coisas enganam mais, as pessoas gostam mais daquilo que as enganam. Então a gente vê o evangelismo hoje muito bonachão. Deus satisfaz o seu problema, Deus, ele resolve a sua dificuldade. Não, meus irmãos. Evangelismo é mostrar, você é pecador, e sem a obra de Jesus Cristo você vai para um inferno. Isso aqui é evangelismo. Sabe quem foi a pessoa que mais falou de inferno aqui nesse mundo? Jesus. Eu fico comparando esses encontrozinhos com o conteúdo do evangelho de Jesus. Tem nada de pecado. Tem nada de pecado. Nada. Só enganando as pessoas, sobretudo os jovens, que não tem uma consciência muito nítida. Às vezes porque não quer, porque dentro da igreja tem ensino e as pessoas não querem mesmo. E aí fica. Não, meus irmãos. Evangelismo é falar da santidade de Deus. E a gente só pode se achegar à santidade quando os nossos pecados são perdoados. Por isso, a gente tem que ficar notificado que somos pecadores. E que sem a graça e a salvação de Cristo, nós estamos perdidos. Então, o primeiro impacto, a santidade de Deus, ela implica ou determina o conceito da nossa evangelização. Em segundo lugar, a santidade de Deus, ela determina o conceito
da nossa adoração. A santidade de Deus, ela determina o conceito da nossa adoração. A gente vai trabalhar o texto hoje de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ele chegou diante de Deus, depois que teve aquela contemplação de Deus, ele disse: sai de mim, eu estou perdido. E a gente vem para o culto, vazio de Deus, irreverentemente, com o celular procurando saber qual foi o resultado do jogo, ansioso para saber como é que está a questão da política, e aí a gente fica fazendo o quê, meus irmãos? Porque Deus é gracioso, porque se não fosse, Ele já tinha fulminado a gente, há muito. O culto é o momento da gente se quebrantar diante de Deus, da gente exaltar a sua grandeza e da gente ter noção que a gente não merecia estar cultuando a Deus, porque nós somos pecadores e Ele é 3 vezes santo. Se a gente está por causa da sua graça, e se a gente tem essa noção, a gente não faltaria trabalho, sobretudo no domingo, para qualquer coisa que fosse, a gente estaria contemplando a santidade de Deus. Então, o conceito de santidade de Deus mostra que o adorador deve se adaptar ao adorado, porque as coisas hoje elas são invertidas. O culto tem que ser feito para agradar o homem, ter palma, vamos dançar, vamos botar uma música bem agitada aí, afinal de contas os nossos jovens. Não, meus irmãos, o jovem tem que ser convertido, e quando ele for convertido ele vai ser submisso àquilo que a palavra de Deus diz. Então a gente tem que ser pautado pela reverência, sim, porque o nosso Deus é o Deus 3 vezes santo, ok? A igreja não vai encher, paciência, se Deus quiser vai, mas também que ela não encha, inchada, cheia de fermento, que na Bíblia é sinal de impureza, ok? Então, a santidade de Deus, ela determina o conceito de adoração. Em terceiro lugar, a santidade de Deus, ela produz em nós humildade. E aqui eu me lembro de Pedro, logo após a pesca maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo operou para que ela acontecesse para Pedro e os demais pescadores, lá em Lucas capítulo 5, quando ele viu aqueles peixes ali que foram pescados através da palavra de Cristo, foi que Pedro disse em relação a Jesus: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Então Pedro ali se humilhou na presença de Deus. A santidade de Deus é algo que traz humildade. Crente presunçoso, orgulhoso, prepotente, é crente que não tem a noção do que seja a santidade de Deus, porque a santidade de Deus é como um refletor sobre nós, que mostra quão pecador nós somos e quão desesperadamente nós precisamos do favor imerecido de Deus para a nossa vida. E por isso nos tornamos pessoas mais humildes. Então, pelo menos essas 3 implicações da santidade de Deus. Fechando, eu já ultrapassei todos os tempos aí da nossa aula na manhã de hoje. Deus, ele é santo, meus irmãos. Essa é a verdade que nós encontramos e é declarada por todas as Escrituras Sagradas. Em dias como os nossos, marcados por iniquidade, irreverência, pecado, a gente não pode negligenciar a doutrina da santidade na nossa vida. E ela coloca sobre nós alguns desafios, pelo menos 3, bem rápidos. O primeiro deles, a santidade de Deus nos desafia a desenvolver um senso maior da sua santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes você já se pegou meditando na santidade de Deus? Quantas vezes você já se pegou contemplando ou meditando na santidade de Deus? Percebe que é um tema, percebe que é um campo que muitas vezes a gente não anda por ele? Talvez a gente não ande com medo, porque quando você anda no caminho da santidade, ou quando você contempla, medita na santidade, isso traz consigo algumas implicações de santidade para nós também, e a gente acaba se afastando dessa realidade. Mas nós temos como dever bíblico essa necessidade de quê? De desenvolver um senso de santidade de Deus no nosso coração. Em segundo lugar, tenha na santidade de Deus o padrão para a sua própria santidade. Deixe de olhar homens, deixe de observar maus exemplos, porque você vai encontrar vários, a partir de nós mesmos, a partir de mim, que também sou um pecador. Então, qual é o seu padrão, qual é o seu modelo de santidade? Deus. Tanto é que ele disse: sede santo porque eu sou santo. O modelo está nele. Então, procure desenvolver
personalidade divina na sua vida, procure desenvolver as características divinas na sua vida. Peça a Ele, sobretudo a santidade, para que assim você possa viver no mesmo temor. E por fim, associado a isso, seja santo como Deus. E aí você pode perguntar, mas eu não sou como Deus, eu não vou ser perfeito como Deus. Eu sei, mas a gente tem que ter esse princípio, a gente tem que ter esse objetivo de procurar desenvolver, porque quando você não tem, alguém já falou isso, quando você não tem objetivo, em qualquer lugar que você chegue, você vai se dar por satisfeito. É a verdade. Se você não tem um objetivo, onde você chegar, tá bom. Então, quando você tem como foco Deus, e quando você tem como padrão Deus, e quando você atenta para a ordem dele de viver em santidade, você vai procurar, pela sua graça, na sua dependência, vivenciar isso na sua vida. E é isso que Deus ele exige de nós. Santidade, meus irmãos, não é opcional. Santidade é obrigatório na vida de um cristão. Se você vê um cristão que não procura se santificar, se você vê um cristão que não procura se desenvolver na santidade, não vou julgar, cada um sabe de si, mas você vê ali um fruto de uma pessoa que não é salva. Porque quem é salvo vai procurar assemelhar-se à natureza do seu Pai celestial. Então, quando você vê, e infelizmente tem até isso, né? Categorias são inventadas. A figura do cristão carnal, não, ele é salvo, mas ele vive de qualquer maneira. Não, isso não existe. Um cristão, um salvo, por mais defeituoso que de fato ele é, mas ele deve procurar viver em santidade, assim como o Deus dele é santo. É essa a ordem que nós temos na palavra do Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, que a gente possa atentar para esse atributo de Deus, o atributo da santidade. Conforme eu falei, vivemos dias onde esse atributo não é tão considerado assim, ele é um tanto quanto negligenciado e, sobretudo, imersos como nós estamos no mundo ímpio, no mundo mau. Às vezes a gente esquece que o nosso Deus não é qualquer Deus, mas que o nosso Deus é um Deus santo, 3 vezes santo. Então que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele esteja santificando cada vez mais as nossas vidas para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém.